Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que trabalhamos com a área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso dá base para outras áreas de atuação referentes à área de manutenção. Então hoje pessoal, a gente vai entrar na aula de número 27, a gente vai falar de um tema importante, de um equipamento de bancada muito utilizado na manutenção, que são as fontes de alimentação regulada, As fontes de alimentação. E é importantíssimo termos uma fonte boa, de boa qualidade na nossa bancada. Então, o que nós queremos passar para vocês no primeiro momento? A gente quer passar um conceito básico para vocês entenderem, depois na hora da gente demonstrar a fonte, o que está acontecendo e quais são os recursos que nós podemos usar numa fonte de alimentação para dar manutenção. Então a gente aprendeu lá, só recordando rapidamente, que aqui nós temos um modelo de uma fonte de tensão, que é a minha fonte U, e nós colocamos uma carga aqui, que representa o circuito da placa que eu vou avaliar, vou testar o circuito, então ele tem uma certa resistência, e ele, por causa disso, vai drenar uma corrente I. Então essa é a base que nós conhecemos da lei de Ohm. E quando nós vamos usar essa fonte aqui, essa fonte U, ela não é uma fonte constante, tá? Ela é uma fonte de valor que você pode ajustar. Então a primeira coisa que a fonte tem é que ela é uma fonte variável. Eu posso ter 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, até 30 volts, eu posso regular o valor. E a capacidade de corrente, geralmente de uma fonte aí padrão de mercado, que é a que a gente vai demonstrar daqui a pouco, ela tem um valor máximo de 5 amperes. Então dá para você testar placa-mãe, dá para você testar placa de notebook, dá para você testar inclusive celulares também. Então é uma fonte padrão, eu regulo a minha fonte U e eu tenho possibilidade de drenar até 5 amperes. Então isso é importante. Quando você vai fazer a manutenção, você coloca lá o valor, por exemplo, de 4.3, que é um valor, por exemplo, para um celular. Vou dar um exemplo de uma aplicação que não está no nosso curso, no módulo básico, mas só para você entender o que você pode, inclusive, usar lá no futuro, nos módulos mais avançados. Você vai fazer, por exemplo, uma manutenção na placa de desktop, você vai colocar, por exemplo, 1.8 volts lá para você testar a memória. Estou dando um exemplo aqui. Aqui seria celular, aqui seria a memória. Você vai fazer, por exemplo, uma manutenção, uma placa de notebook, você também vai ter lá um determinado valor de tensão. Vamos colocar, por exemplo, 2.5 volts. Então, vamos supor que no notebook tem um circuito lá, que você necessita injetar uma tensão de 2.5 volts. Então tudo isso é possível através da variação de tensão. Tudo isso você vai fazer com a mesma fonte. Com a mesma fonte você pode dar manutenção em celular, em memória de placa de desktop, em notebook e em outras placas de modo geral. Só que quando a gente ajusta um valor, por exemplo, vou colocar um valor aqui padrão só para fazer o exemplificar para você. Quando eu ajusto 12 volts, por exemplo, para injetar num determinado circuito, que eu vou chamar de circuito 1 aqui, eu ajusto 12 volts, regulo a minha tensão DC para 12 volts, aplico aqui a tensão DC, o terra está aqui está os 12 volts, e a princípio eu espero que aquele circuito puxe uma corrente, por exemplo, de 1,5 ampere. Então essa é a condição esperada, essa é, vamos dizer assim, a manutenção que eu estou fazendo nesse circuito, que é um circuito que eu estou testando na placa de desktop, por exemplo, e eu descubro que, de vez de estar fluindo 1,5 volt, vai fluir 4 amperes. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu consumo está anormal. Eu deveria aplicar 12 volts naquele determinado ponto da placa, deveria puxar 1,5 ampere, mas na verdade, o que eu percebo é que está fluindo uma corrente de 4 amperes. Então significa que este bloco de circuito
ele está estranho, ele está com algum tipo de problema, porque o normal dele é 1,5 e nós estamos verificando na prática que ele está puxando 4 amperes. Então, esse tipo de regulagem é interessante, né? Só que eu estou me baseando no controle somente da tensão. Então, eu estou regulando a tensão em 12 volts e estou percebendo uma corrente superior ao que eu deveria encontrar, no caso 1,5 ampere. Então, por causa deste fenômeno, a gente faz a manutenção não só regulando a tensão, mas a gente vai fazer a manutenção regulando na fonte o valor de corrente. Então, ao invés de eu deixar ela para 5 amperes, que é o máximo que ela pode dar, eu vou regular 12 volts, né? Vou colocar inclusive com uma outra cor aqui para a gente exemplificar. Eu vou regular 12 volts e eu vou regular que ela tem que ter uma corrente máxima de 1,6. Vou colocar um pouquinho maior do que aquela ali. Então, esse é o parâmetro que eu vou regular na fonte. Eu não vou regular mais só os 12. Eu vou regular também a corrente máxima, 1,6. Quando eu ligar a fonte de 12 neste circuito e está regulado para 1,6 e a placa tentar puxar 4 amperes, ela não vai conseguir. Por que ela não vai conseguir? Porque eu limitei o valor máximo em 1,6. Então ela vai tentar drenar uma corrente de 4 e ela não vai conseguir. A fonte não vai deixar. E o que a fonte vai fazer? A fonte vai baixar o valor de 12 para um outro valor mais baixo, tá aqui, ó, para que essa corrente não ultrapasse 1,6. Então, o que isso tem de interessante? O que isso é vantajoso para nós na manutenção? Isso é vantajoso porque quando eu regulo a tensão e regulo a corrente limite, que seria próxima de 1,5, no caso eu botei um pouquinho mais, eu estou forçando a fonte a baixar automaticamente a tensão para manter no máximo 1,6 e eu estou preservando o circuito que eu estou testando. Então, ao invés de eu colocar 12 e perceber que está circulando 4, eu posso colocar 12, limitar em 1,6 e ela vai tentar dar 1,6, vai tentar ir para cima, né, da corrente de 1,6, no caso 4, e ela não vai conseguir, porque a fonte vai baixar e vai deixar esse valor aqui em no máximo 1,6. Quando a tensão cair de 12, por exemplo, para 8, um exemplo que eu estou dando, vamos supor que ela baixou de 12 para 8 e com 8 ela manteve 1,6. Eu descubro que nessa parte do circuito está havendo algum tipo de problema. Só que eu descubro de uma forma a poupar o circuito. Eu não preciso deixar os 4 amperes passar para dentro do circuito para que o circuito passe para mim a ideia de que ele está com problema. Eu não preciso queimar, eu não preciso sobrecarregar o circuito para descobrir que ele está fora do seu funcionamento normal. Eu posso limitar a tensão e limitar a corrente para que quando a corrente quiser passar para um valor maior, a fonte baixa esse valor, por exemplo, para 8, e eu percebo, através dessa queda da tensão aqui, eu percebo que o circuito 1 não está funcionando direito. Ele está com algum tipo de problema. Então, isso é o conceito da fonte. Eu posso controlar a tensão e deixar ela no máximo que ela pode fornecer. Mas eu posso também regular o máximo de corrente. Para quê? Porque aí eu vou perceber que a fonte vai descer a tensão e no que ela descer a tensão, eu sei que esse circuito está com problema. Então, é uma das maneiras que a gente usa para detectar partes do circuito, blocos do circuito que estão defeituosos. Então, isso funciona para celular, né? Isso funciona para placa desktop, isso funciona para notebook. Então, a gente queria explicar primeiro o conceito, como é que a gente pode utilizar esses dois recursos da fonte, ajusta a tensão e limita a corrente. E a corrente estando limitada, a fonte vai, se preciso for, ela vai baixar a tensão para manter a corrente. Só que se ela está baixando a tensão é porque o circuito está apresentando algum problema. Porque era para o circuito puxar, no caso aqui, 1,5 com 12. Ele não conseguiu puxar 1,5, ele quis puxar mais. Então a fonte protegeu e baixou a tensão para proteger o circuito. Tudo bem? Vamos ver então como é que se faz isso na prática. Vamos exemplificar agora através de uma medida prática